Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que nos ensinam leis do Antigo Testamento como o levirato? Como a gente pode aplicar os princípios da lei na nossa vida na era do Novo Testamento? A Bíblia faz referência à letra da lei e ao espírito da lei. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, o espírito vivifica. As leis podem ser usadas bem ou mal. No Brasil, existem casos, por exemplo, de corrupção que o país inteiro sabe e a justiça é cega, não sabe. Ou seja, a justiça só considera o que foi provado. Como o que foi, de acordo com a justiça, provado é quase nada, então supõe-se que não houve nada. Uma situação, um esquema de corrupção generalizado que pilhou o país inteiro. Para a justiça não existe praticamente nada porque não há provas. Ou seja, pela letra da lei não tem nada condenando. O espírito da lei mostra que a situação é totalmente diferente. Eu estou mostrando uma aplicação dessa palavra que está na Bíblia, trazida através do apóstolo Paulo. Os fariseus pegaram a letra da lei e fizeram uma religião totalmente oposta a Deus. Pegaram a lei de Deus, inverteram a lei de Deus e fizeram algo totalmente contrário, a ponto de rejeitar o próprio Deus que estava com eles, que era Jesus. A Bíblia diz que o mundo está caminhando na direção de fazer isto ser generalizado, ou seja, o anticristo vai trocar o bem pelo mal. O que é bem vai se tornar um mal e o que é mal vai se tornar um bem. Hoje, o homossexualismo e coisas assemelhadas está virando a regra geral. Você criticar isso é que é o erro. Hoje o mundo está caminhando nessa direção. O anticristo vai fazer o bem virar o mal. E o mal, segundo a Bíblia, virar o bem. Vai estabelecer um sistema totalmente contrário. E o mundo já está caminhando rapidamente para lá. Mas eu quero focalizar algumas leis do Antigo Testamento para a gente entender o espírito da lei. E você tem que tomar cuidado com a aplicação literal da lei que pode induzir a conclusões erradas e não espirituais. Os fariseus, por exemplo, fizeram um sistema totalmente carnal, pecaminoso e contrário a Deus. Mas eles tinham isso como a coisa mais certa do mundo. Eles eram os legítimos representantes de Deus, só que estavam já deformando tanto a letra da lei que estavam contra Deus. Eu quero tomar como referência agora em Deuteronômio, no capítulo 25, a lei do levirato, que é muito interessante. E diz assim, a partir do versículo 5: Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, essa era a lei que tinha que estar em vigor literalmente no Antigo Testamento. Hoje, não. Se dois irmãos morarem juntos, os dois são casados, um irmão morre, a mulher dele ficou viúva, ela deveria se casar com o cunhado. Mas o cunhado já era casado, mas podia
ter uma segunda mulher, no objetivo de gerar filhos dessa mulher para levarem o nome do pai falecido. O objetivo era perpetuar o nome pela continuidade da geração do irmão falecido. Então, momentaneamente, aquele irmão vivo ficaria com duas mulheres. Mas foi o próprio Deus que estabeleceu isto. Para nós hoje, essa lei não vale, nem segundo as leis do país. Pode ser que em outro país valha. Nos países árabes isso é possível, o homem ter várias mulheres. No mundo ocidental, influenciado pelo cristianismo, o Brasil, por exemplo, isso não é sequer admissível. Mas vamos procurar entender o espírito da lei. Por que Deus deu essa lei? Naquela época não havia INSS, previdência, pensão por morte de marido, nada disso. A mulher viúva ficava desamparada mesmo. Nem a terra ela recebia, a viúva, e ela estava destinada a passar fome e necessidade. Mas então Deus diz que o familiar dela era responsável por cuidar dela e até fazê-la feliz gerando filhos. Isso caso ela não tivesse. Se ela tivesse filhos, nada disso, de novo casamento, poderia até se casar. No Antigo Testamento isso ia trazer complicação, mas o filho seria o verdadeiro herdeiro da herança do pai. Deus quer nos mostrar o seguinte, a responsabilidade que nós temos para com nossos irmãos. E a mulher que ficou viúva tem que procurar se casar na família, para manter a religião, manter a comunhão, manter a bênção de Deus, manter a herança da família, que naquela época era só material, era terra, mas que agora é uma herança espiritual, uma experiência de vida cristã. A mulher viúva devia procurar se casar com alguém no seu ambiente, para manter aquele ambiente, manter o ambiente de bênção de Deus. O espírito da lei é este. A família deve se manter unida. Quando alguém morre, a família deve abrigar aqueles que ficaram ou viúvos ou órfãos, onde houve uma morte. Isso era muito comum, morrerem pessoas aleatoriamente no Antigo Testamento naquela época. Hoje, a vida é um pouco mais preservada. No entanto, o diabo desfaz casamentos e faz muita coisa estranha acontecer. O princípio tem que ser mantido nas igrejas. Nós devemos ser responsáveis pelas viúvas verdadeiramente viúvas. É o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento. Nós devemos amar os familiares que ficaram abalados e deserdados, digamos assim. A igreja deve ajudar a socorrer aqueles que são sofridos, aqueles que estão desamparados. Isso é ordem do Senhor, praticar o amor com o próximo. Quem é o próximo? É aquele necessitado que ficou carente na nossa frente, que passou ali precisando de alguma coisa. É obrigação nossa abrigar e receber, acolher essa pessoa no nosso meio. Por incrível que pareça, quem está fazendo isso no Brasil são as comunidades muçulmanas. Eles estão querendo comprar pessoas para o grupo deles. Eles têm muitos grupos no Brasil, a comunidade muçulmana, tipo fazendas, comunidades, e eles estão sempre querendo trazer pessoas para poder convertê-las à força ao islamismo, e elas vão ser obrigadas a se casarem ali com islâmico. Isto é uma prática que os cristãos deveriam fazer. Cada pessoa que vem para o nosso meio deveria ser abrigada com amor para se integrar à nossa comunidade. Mas acontece que as igrejas não estão sendo comunidade. As igrejas não estão com essa visão. Existe uma pregação de egoísmo. O bem-estar, a prosperidade é uma pregação egoísta.
Não se prega nas igrejas hoje, preste atenção, você que está ouvindo tanta mensagem pela internet, pela televisão, nas igrejas grandes e massificadas, não se prega mais amor, comunhão, responsabilidade de uns com os outros, não, porque isso não dá ibope, isso não faz sucesso nas igrejas. A pregação é da bênção, do bem-estar social, melhora da sua autoestima, você ter progresso e prosperidade. Essas são as pregações que dão sucesso nas igrejas, pregações individualistas, para você individualmente buscar a sua bênção e seguir o seu caminho. Nas igrejas grandes, na internet, na televisão, esses pregadores de sucesso nunca pregam o amor ao próximo, socorrer o necessitado, atender. Isso não é uma pregação que faz sucesso, nem que as pessoas querem ouvir. Hoje o que se desenvolve nas grandes igrejas é uma vida cristã egoísta, centrada em torno de si, na busca de bem-estar pessoal, na busca de relacionamentos para si, na busca de prosperidade, na busca de melhora da autoestima, como um vencedor, como você se tornar um vencedor. É isso que se prega nas igrejas. Mas a lei do levirato no Antigo Testamento nos mostra que a igreja precisa praticar muito mais este amor comunitário, socorrer, atender. Se alguém se enfraquecer, se alguém passar necessidade no nosso meio, a igreja, a comunidade deve acolher, abraçar. Isto é a prática do amor, e Deus já determinava, de certa forma, isso através de certas leis que são mal entendidas e quando se lê, às vezes se entende erradamente. Mas, em paralelo, no próprio capítulo 25 de Deuteronômio, Deus diz: Amaleque será destruído debaixo do sol, debaixo do céu. Por um lado, Deus manda amar, por outro lado, manda destruir. Pois é, nós temos que entender isso. Nós vamos amar todos aqueles que Deus nos deu, mas nós vamos tomar cuidado para nos santificar, nos separarmos da influência do mundo e, eventualmente, de todo aquele que quer seguir o caminho do mundo. Não há sociedade da luz com as trevas. Entenda isso. A luz com luz tem que guardar, proteger, segurar, abrigar, acolher e amar todos que são luz. Mas aqueles que não são luz, que são trevas, nós temos que nos separar por completo disso. Procure entender esses princípios que a lei nos ensina ainda no Antigo Testamento. Ontem